Olá, estou aqui outra vez para contar mais uma história que aconteceu comigo. Sou o Anderson que contou a história do orfanato assombrado, onde vi as duas criaturas com aspecto de boi. E dessa vez o relato que vou contar será sobre as pedras misteriosas que foram jogadas na minha casa. Tudo aconteceu em 97, na mesma cidade do orfanato, porém em outro bairro, que não fica tão longe do bairro do orfanato. Ambos ficam em Santa Isabel, interior de São Paulo. Nessa época eu estava com 17 anos e morávamos no Jardim Eldorado, a poucos metros de uma represa muito conhecida que existe lá. Eu morava com meus pais e mais 3 irmãos pequenos. Porém, a minha irmã, que já era casada na época, também estava morando lá por uns tempos, pois eles ficaram conosco até meu ex-cunhado arrumar um lugar para eles. A casa era pequena e muito simples. Tinha apenas 2 cômodos, com um banheiro do lado de fora, porém só a porta que era para fora. E também não tínhamos energia elétrica, pois o bairro ainda estava em fase de crescimento, no sentido de que embora ele fosse e é um bairro grande e bem extenso, mas devido a essa precariedade, não tinha muitas casas onde eu morava, e por ser praticamente roça e no final do bairro, as poucas casas que tinha eram sítios com caseiro ou sem ninguém morando. E para não dizer que era o fim do mundo, tinha um boteco lá que era uma espécie de mercadinho, já que a cidade ficava a uns 6 quilômetros de distância. Bem, eu estava atrás de minha casa, que para variar era a entrada da casa, e ela ficava de frente com a represa, que era lá embaixo cerca de uns 80 ou 100 metros de distância. E foi em uma tarde da semana que não lembro qual era o dia, mas sei que era o horário de verão, mais ou menos quase às 6 da tarde. Vi uma pedra porque o local era limpo, e pelo barulho, ela foi jogada na parede. Eu estava justamente olhando as águas e ouvi uma batida de pedra, porém fraco, pois ela era pequena, e como a casa ficava abaixo da rua, eu pensei que fosse um dos meus irmãos, pois além da minha irmã, os meus outros 2 irmãos mais velhos também eram casados e moravam ali por perto, ou então que fosse o meu ex-cunhado, que na ocasião não estava em casa, e nem o meu pai. Ou seja, só estava eu, meus 3 irmãos menores, minha irmã e minha mãe. Mas todos eles estavam dentro de casa assistindo, pois tínhamos uma TV de 12 polegadas ligada na bateria de carro, e não vi ninguém, porém as pedras não paravam de ser jogadas, e foram aumentando de quantidade jogadas e também de direção. E mesmo assim eu pensei que fosse zoação de qualquer um deles, que não estivessem ali, que ao chegar e me ver sozinho atrás da casa, resolveu me assustar, mas continuei não vendo ninguém, até que fui falar para minha mãe. Eu disse: "Mãe, estão jogando pedras aqui em casa, mas não vejo ninguém, e não vem só da rua, tá vindo do pasto também, e já faz tempo que começou, foi antes de escurecer e não parou até agora." A minha mãe olhou para mim e deu uma risadinha, como me falando através do riso: "Seu bobo, deve ser o seu irmão aprontando." Então ela disse assim: "Não é nada, Anderson. Deve ser o Cido ou Cícero querendo brincar com você. O Cido é o meu irmão, que já era de costume dele sempre aprontar alguma coisa. E o Cícero era o meu ex-cunhado, que zoava também, porém era mais sério." Eu então falei: "Escuta." E jogaram de novo outra pedra. Então ela ouviu, e nisso minha irmã veio ver o que a gente estava fazendo parado na varanda, feito 2 estátuas. "Estão jogando pedras na casa." E mal a respondi, só ouvimos uma pancada na parede, porém com uma pedra bem maior, e foi aí que aquilo começou a ficar assustador e sem explicação, pois não víamos ninguém por perto, e fiquei numa situação complicada, pois eu era o único homem da casa, já que os outros ainda não tinham chegado. Então chamei meus irmãos
e mandei que ficassem dentro de casa e não saíssem, pois tinha gente jogando pedras na casa. E fui curto e direto, mas eles ficaram de boa por incrível que pareça, e levaram aquilo na diversão. Enquanto as pedras batiam na parede, eles riam lá dentro como se fosse uma brincadeira da nossa parte. Já nós, por outro lado, faltou pouco para sujarmos as calças. Eu e meus 2 irmãos, cada um tinha um estilingue. Uns chamam de bodoque, já que onde moro atualmente, que é o Espírito Santo, chamam de seta. Então eu peguei meu estilingue e comecei a revidar atirando pedras para todos os lados, assim como também estava vindo. Mas não víamos ninguém, e não acertei nada, e nem assim as pedras cessaram. E já era 19 e pouco, hora em que meu irmão apareceu, pois ele sempre ia lá em casa, pois a gente, por não ter nada para fazer ou se divertir, juntava todo mundo para jogar dominó ou baralho até algumas horas da noite, e depois ele ia embora para sua casa. Eu então perguntei: Cido, você não viu ninguém na rua? E ele me disse: Não, por quê? E eu respondi: É que estão jogando pedras na gente. Eu até pensei que fosse você ou Cícero, mas já faz tempo que está assim. Começou antes das 6 e não parou até agora. Aliás, parou só um pouco, mas escuta. E de repente outra pedra foi jogada. Então ele tomou o estilingue da minha mão, me pediu para pegar mais pedras e começou também a atirar pedras sem uma direção definida, mas também não viu e não acertou ninguém. E uma coisa que não falei no início é que não tínhamos vizinho por perto, e a nossa localização, ou melhor, onde ficava a casa, era uma rua em cima e a escada na beira da cerca para descer até em casa, e dos 2 lados era um pasto, porém ralo, e com algumas moitas umas afastadas das outras, tornando ainda mais impossível e difícil de alguém jogar qualquer coisa na casa sem ser visto ou escondido. E pior, ainda chegar sem ser visto, já que a lua estava clara e de frente era decaindo, pois era um terreno grande e com a caída longa até a beira da represa, que também tinha uma visão ampla e dificilmente uma pessoa não seria vista ali e nem sequer um barco havia passado por lá. Mas o mais interessante é que nenhum de nós fomos atingidos, e por mais que a gente tivesse movido pelo medo e nervosismo, xingava e desafiava seja quem fosse que tivesse ali, e as pedras grandes ou pequenas só batiam na parede, e às vezes na porta e na janela, que ambos eram de madeira. E já era 8 horas da noite, e o Cícero chegou também, e perguntou o que a gente estava fazendo fora de casa no escuro, e falamos para ele o que estava acontecendo, e fizemos a mesma pergunta, se ele não tinha encontrado alguém na rua ou visto, e a resposta foi a mesma que o meu irmão deu, que foi não e ninguém. Então todo mundo pegou uma pedra e jogou de um lado da casa, na esperança de pelo menos ver uma pessoa sair correndo ou gritando por ter sido atingido. Mas nada, as pedras continuavam sendo jogadas, horas fracas e forte o suficiente para machucar gravemente se acertasse um de nós. E nisso já eram as 10 da noite, e meu pai também chegou em casa e se deparou com toda aquela situação, sem falar que no chão tinha pedra espalhada para todo lado, e com ele se repetiram as perguntas, e também foram as mesmas respostas, não e ninguém na rua. Mas as malditas pedras vinham dos 4 lados, de cima, de baixo e dos lados, e de formas aleatórias, às vezes todas de uma vez, sendo jogadas ao mesmo tempo, já outra hora era de 2 a um lado, só que tanto de baixo como de cima ou lateral, e isso durou até umas 11h30 da noite, hora em que foram diminuindo aos poucos, assim como havia começado, e simultaneamente parou tudo. Porém o chão estava cheio de pedras,
E as perguntas que nunca tivemos respostas foram: da onde saíram tantas pedras? Quem estava jogando e por quê? Como não fomos atingidos por nenhuma sequer? Como não vimos ninguém chegar ou sair? E também, como não acertamos ninguém? Custamos um pouco para dormir aquela noite, e o meu irmão foi embora como se nada estivesse acontecido. E só no outro dia que fomos ver melhor a situação do lugar. E realmente o chão estava lotado de pedras, cada uma de um jeito e tamanhos variados. As maiores eram um pouco maior que uma caixa de fósforo, que já dava para fazer um bom estrago se pegasse na cabeça e machucar muito em qualquer lugar do corpo. Bem, o mistério continua até os dias de hoje, porém só aconteceu uma vez para nunca mais. E mesmo assim ficamos morando na casa por alguns meses e mais nada de anormal ocorreu por lá. E depois de nós, outros conhecidos também morou lá, mas não viram nada e nunca tiveram nenhuma experiência sobrenatural naquela casa. Esse foi o meu relato, e desculpa por ser longo demais, mas eu não quis resumir. Afinal de contas, tem casos que é necessário ser contado exatamente como aconteceu, que é para dar veracidade na história, para não ficar parecendo com um conto de terror mal contado. E desejo a todos uma boa noite.